Tem alguém que quer cantar alguma música? Quer louvar? Alguém aí quer se dispor ou não? Não? Amém? Amém. Então eu vou cantar uma música aqui. Eu não sou muito bom para louvar não, mas amém? Amém, meus amados? Ao único que digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ó Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ó Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Meus amados, vamos ficar em pé para a gente fazer oração, amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora na Tua presença, meu Deus. Tua palavra fala, meu Pai, onde tiver dois ou mais reunidos no Teu nome, o Senhor estará. Meu Deus, nós sabemos que antes mesmo de chegarmos a este lugar, o Senhor já estava presente aqui. Meu Deus, venha me usar de uma forma sobrenatural, meu Pai, venha falar na minha boca. Porque o Senhor usou, meu Pai, uma mula para falar com Balaão. O Senhor usou uma sarça para falar com Moisés. Então, meu Deus, que o Espírito Santo de Deus possa falar na minha boca. Que saia coisas da minha boca, meu Pai, que sejam espirituais e não carnais. Meu Deus, eu sei que o Senhor tem grandes bênçãos para nos entregar. Meu Pai, eu sei que todas as pessoas que estão neste lugar foi o Senhor que nos escolheu e não foi nós que nos escolhemos o Senhor. Meu Pai, venha com a sua providência e abençoe todos esses amados que estão neste lugar em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode sentar, irmão. Receba em nome de Jesus, irmão. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quem está com a Bíblia, vamos abrir a palavra de Deus em Zacarias. Essa pregação de hoje, Zacarias capítulo 8. Zacarias capítulo 8, quem tiver a palavra pode abrir. Bem, Zacarias capítulo 8. Amém. Pode ficar tranquilo, na hora que todo mundo achar, a gente vai começar, amém? Zacarias capítulo 8, amém? Versículo 12. Amém. A palavra do Senhor diz assim: porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho,
e farei que o resto deste povo herde tudo isso. Há de acontecer, ó casa de Judá e ó casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. Amém? Amém. Veja bem, meus amados, essa palavra ela foi pregada ontem na igreja. Amém? E Deus tocou no meu coração que ela fosse pregada hoje aqui. Certo? Deus tem grandes bênçãos para entregar para mim e para você. Todos nós que estamos aqui somos escolhidos de Deus. Foi Deus que nos escolheu. Então, desde o primeiro momento que cada um se adentrou neste lugar para procurar uma recuperação, foi o Espírito de Deus que tocou em nossos corações. Amém? Então, veja bem. Deus, Ele fala na palavra dele que a misericórdia dele se renova a cada dia. Por que a misericórdia dele se renova a cada dia? Porque Deus sabe que todos nós somos pecadores. Sabe que todos nós temos defeito. E se a misericórdia dele não se renovasse a cada dia, todos nós seríamos consumidos. Amém? Então Deus, Ele tem um amor sobrenatural por cada um de nós. Amém? E Deus, nesta manhã, Ele quer nos abençoar. Então, o que essa palavra está dizendo? Sobre as nossas sementes. Deus, Ele deu semente para cada um de nós. Todos nós temos várias sementes. E todas as sementes que Deus nos deu são sementes boas. Então, cabe a nós saber lançar as nossas sementes. Amém? Então, tem muitas pessoas que lançam sementes em terras boas e tem muitas pessoas que lançam sementes em terras ruins. É a mesma coisa de uma pessoa, porque todos nós somos inteligentes, certo? Então tem muitas pessoas que vai querer lançar uma semente justamente num lugar onde ela não vai produzir o fruto, justamente num lugar que a terra não é uma terra boa. Então não tem como você lançar uma semente num lugar como este, onde nós estamos debaixo de um piso, e essa semente ela não vai florescer, ela não vai dar fruto. Então veja bem, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, o que Deus quer? Que nós lançamos as sementes em lugares férteis. Deus, Ele nos apresenta a semente. Deus, Ele nos abençoa de uma forma sobrenatural. E toda semente que Ele nos dá, são sementes boas. Então, quando nós estamos no caminho de Deus, estamos tentando estar no caminho de Deus, no nosso ministério, Deus vai lançar a semente de um pregador, certo? Do evangelista. Deus vai lançar a semente para um levita, para uma pessoa que vem louvar o nome dele. Então, Deus, Ele lança as sementes que Ele tem preparado para cada um de nós. Basta nós sabermos onde essa semente será lançada. Então, quando nós lançamos a nossa semente numa terra que não é fértil, você entendeu? Nós iremos produzir frutos podres. Então, veja bem, vamos dar um exemplo. Eu passei por problemas como todos vocês passaram. Da última vez que eu estive aqui, não sei se alguém já presenciou, e eu fui traficante por 16 anos, lancei a minha semente numa terra que produziu frutos podres, 16 anos de tráfico de droga, fui liberto de 10 tipos de droga diferentes. Então eu plantei uma semente numa terra que não era boa e colhi uma maldição para a minha vida. Então o que eu ganhei com isso? Nada. Mas pela misericórdia de Deus, de eu ter entrado nas drogas, veja bem, Deus pega uma maldição e faz essa maldição virar uma bênção. Então, através dessa maldição, que eu entrei nas drogas, eu vim a conhecer Jesus. Por quê? Porque eu usava muitas drogas e não me alimentava bem. E faltou uma vitamina no meu corpo que chama potássio, que essa vitamina ela tem na banana,
certo? E eu comecei a retorcer todo o meu corpo. Então, por causa dessa vitamina, a banana, quem não come muita banana geralmente dá muitas câimbras. E eu comecei a retorcer todo o meu corpo, entendeu? Eu fui parar no pronto-socorro, tomei ali uns 6 litros de soro, e no outro dia eu tive que tomar mais uns 4 litros de soro. E depois que eu saí dali, eu passei um mal muito grande. Deus permitiu que eu passasse o mal por 5 dias. Então, se eu ficasse em pé, eu passava mal. Se eu deitasse, eu passava mal. Então, não tinha lugar. Então, eu estava passando mal constantemente. Foi 5 dias que eu passei mal. Mas naquele 5º dia, Deus permitiu que aquele mal me afligisse, que Ele pegou aquela maldição para fazer ela virar uma bênção. Em que sentido? Eu não queria passar mais por aquele mal. Aí, minha mãe ligou para o obreiro, eu fui para uma casa de recuperação, meu irmão tem uma casa de recuperação aqui na final da Batalhão Mauá, chama Comunidade Terapêutica Oxadai. E eu estive ali conversando com o obreiro, e ali eu chorava muito dentro dessa casa de recuperação, estava desabafando com ele, mas foi naquele momento que eu clamei a Cristo para que Ele me libertasse e eu conseguisse ser liberto, amém? Então o que acontece? Essa semente que eu lancei, que foi uma semente podre, pela misericórdia que Deus teve na minha vida, eu consegui conhecer Jesus. Então, todos nós que estamos aqui hoje, aconteceu isso com nós. Então, muitas pessoas, muitas das vezes, estão numa casa como essa, muitas das vezes pela perseguição, muitas das vezes por um juramento de morte. Mas quando nós entramos aqui, muitas das vezes pode ser até por isso, mas quando nós entramos aqui, nós temos que pôr na nossa mente que em primeiro lugar é Jesus. Porque se nós começar a pôr em primeiro lugar Jesus e focar essa palavra de Deus, você pode ter certeza que todo o tempo de vida que você tem aqui na terra, Deus vai cumprir ele. Amém? Então Deus, Ele tem uma obra maravilhosa na vida de cada um. E o que nós temos que fazer quando nós estamos na presença de Deus? Nós temos que lançar a nossa semente em terras férteis. Por exemplo, a gente vai ter um relacionamento com uma mulher. Eu aprendi que para ter um relacionamento com uma mulher, em primeiro lugar, eu tenho que consultar meus pastores. Então, se eu for ter um relacionamento com uma mulher amanhã dentro da igreja, eu vou chamar essa garota, vou chamar a minha liderança, nós vamos sentar todos nós juntos, para que os pastores, os nossos líderes, nos direcionam o que vai ser bom para mim e bom para ela, dentro da palavra de Deus. Então, desde o primeiro momento, que nós sejamos submissos a essa liderança, que nós venhamos a respeitar essa liderança, e a gente chama os nossos líderes para sentar e eles nos aconselhar nesse relacionamento matrimonial que você vai ter entre você e essa mulher, dentro da palavra de Deus, eles vão nos aconselhar para que esse relacionamento venha virar um noivado, do noivado um casamento, e para que esse casamento ele venha durar para sempre. Então, quando você lança essa semente nessa intuição de um relacionamento, e você vai se aconselhar com seus líderes, tem tudo para dar certo. Certo? Então, por quê? Porque nós estamos debaixo de uma liderança. Agora, veja bem, por que eu estou falando isso? Porque isso já aconteceu comigo. Porque o meu último relacionamento, eu e a minha ex-namorada, o que nós tínhamos que ter feito? Nós tínhamos que ter sentado com os pastores, né? Que inclusive na igreja lá nós temos a pastora Fernanda, o pastor Paulo, e a esposa dele, a Rosângela, e o pastor Juliano, que é a esposa dele, a Josiane. Então veja bem, quando eu comecei a me relacionar com a minha ex-namorada, se eu e ela tivéssemos sentados com os líderes, para que os líderes viessem nos aconselhar, muitas das vezes, talvez hoje, a gente estaria junto. Você entendeu? Mas aí o que acontece? A gente não fez isso, fizemos do nosso jeito, e Deus permitiu que esse relacionamento ele não durasse. Por quê? Porque foi uma semente que foi lançada do meu jeito
Você entendeu? Eu falo do meu jeito por quê? Porque eu já estou dentro da igreja há 16 anos. Então, uma pessoa que está dentro da igreja há 16 anos, ele já aprendeu dentro da igreja como que tem que se comportar um relacionamento entre um homem e uma mulher. Então, eu já tinha esse ensinamento dentro de mim. Eu já sabia mais do que ela, porque ela é uma recém-convertida. Eu não culpo ela de nada, eu culpo totalmente eu. O errado foi totalmente eu. Então, só que a minha ansiedade foi tão grande e o meu amor por ela foi tão grande que eu precipitei. Eu não conversei com os meus líderes, eu fiz do meu jeito. Aí quando você faz do seu jeito, o que entra? Entra a inveja, certo? Entra a inveja. As próprias pessoas, muitas das vezes que estão na igreja, têm alguma inveja, porque quando você está passando dificuldade, quando você está passando por uma guerra, por uma tribulação, vai ter muitas pessoas que vão ficar do seu lado. Agora, quando você está tendo a vitória e você está sendo abençoado, aí você vai ver quem realmente é seu amigo. Entendeu? Então veja bem, quando você está tendo vitória, você está sendo abençoado em todas as áreas da sua vida, aí você vê quem é mesmo seu amigo. Aí você vai ver quem está próximo de você. Porque quando nós estamos passando por dificuldades, por guerras, por tribulações, aí tem muita gente que vai estar do nosso lado. Mas é nas nossas vitórias e é nas nossas bênçãos que Deus tem preparado para nós que nós veremos quem são nossos amigos. Porque tem muita gente que anda com a gente, certo? E a gente acha que é amigo nosso, mas na verdade, quando você começa a ser abençoado, muitas das vezes essa pessoa dela não tem um entendimento totalmente de Deus, vem a inveja. Ela vem a inveja. E a inveja, ela se torna um pecado de feitiçaria. Então nós temos que estar alicerçados totalmente em Cristo. Temos que estar totalmente alicerçados em Cristo e temos que ser submissos aos nossos líderes. Porque quando nós desobedecemos os nossos líderes, nós estamos debaixo de maldição. Certo? Nós estamos debaixo de maldição. E outra coisa, as pessoas que se afastam da presença de Deus, as pessoas que se afastam da igreja, elas sempre terão a desculpa. Elas sempre verão o erro no irmão, porque quando ela vê o erro do irmão, ela quer esconder o erro dela. E ela vendo o erro no irmão, é uma justificativa para ela largar a igreja. Ela vai ver o erro no pastor, ela vai ver o erro no irmãozinho da igreja. Por quê? Porque ela já está com a intuição de sair da igreja. Então ela esqueceu de olhar que o erro está nela mesma. Ela esqueceu de olhar que ela é que está com o problema. E outra coisa, quando a pessoa fala, eu não saí da igreja não, eu estou na igreja, eu estou dando um tempo porque eu estou machucado, mas eu vou voltar. Em nome de Jesus, tomara que volte mesmo, mas é muito difícil de voltar. E muitas das vezes podemos perder até a salvação da alma porque nós não voltamos mais. Então, quando você está com um problema, você se julga que você tem que ser curado de algumas enfermidades, onde que é o melhor lugar para você curar essas enfermidades? Dentro da igreja. É ali dentro que ali você vai ter comunhão com os irmãos, ali o pastor vai orar com você, ele vai sentar, vai te aconselhar, ali você vai conseguir sua vitória. Quando você sai da igreja, aquela fé que você tem, aquela chama que você tem, ela vai se apagar. E ela vai se apagando, a sua fé vai se esfriando, e muitas das vezes você não volta mais. Então, nós temos que ficar totalmente atentos a isso. E muitas das vezes, pode falar, abençoado? Tem muitas igrejas aí que é fraude, né? Você vai se desanima de volta para a igreja, pela igreja mesmo. Mas eu vou te... Irmão, me perdoa, eu esqueci de desligar esse celular, peraí, só um momento. Vamos desligar.
desligar isso aqui. Irmão, mas veja bem, preste bem atenção. Você vai entender agora. A igreja, ela é de Cristo. Quem fundou a igreja foi Jesus. Todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores. Independentemente, isso já aconteceu comigo. Se você está numa igreja e o líder está errando, Deus vai fazer a justiça. Nunca tente fazer a sua justiça e nunca tente sair da igreja porque o líder está errando. Porque naquela igreja que aquele líder está errando, Deus vai falar com ele. E qual que é a minha obrigação e sua obrigação? Orar por ele. Orar para que o Espírito Santo abra a cabeça dele, mostre o erro para ele, para que ele venha a mudar. Porque a igreja não é dele, a igreja é de Jesus. E se ele não mudar, Deus vai tirar ele e vai para o outro lugar dele, amém? Então, com Deus, ninguém zomba e ninguém brinca. Porque esse pensamento seu já aconteceu comigo. Nós pensamos isso mesmo. Então, se eu estou na igreja e o líder tem errado, e o líder tem fazendo coisas que não condiz com Deus, o que é que nós temos que fazer? Orar por ele, para que o Espírito Santo mostre a ele o erro dele, para que ele venha se consertar com Deus. Porque muitas das vezes a gente se espelha muito no líder, e quando o líder erra conosco, nós queremos sair da igreja. Mas é aí que eu e você temos que ficar firme dentro da igreja. Nós não podemos largar a igreja porque o líder errou. Porque o líder, ele é um ser humano como eu e você. Ele é um pecador como eu e você. E ele vai errar. Eu tenho elogiado muito o pastor Juliano. Ontem foi comemoração de 52 anos de casamento dos meus pais. E a maior vitória que eu tive na vida foi que toda a minha família, hoje ela é cristã. E eu aprendi que um cristão tem que ser cristão dentro da casa dele. Porque ser cristão dentro da igreja e na rua, quando você está firme com Deus, é fácil. Mas eu quero ver você ser cristão dentro da sua própria casa. Amém? Então, quando você fica calado por discussões entre você e seu irmão, você e sua irmã, pai e mãe, você cala a boca, você ouve mais e fala menos, não vai ter briga, porque quando um não quer, o outro pode querer brigar. Vamos supor, o irmão que nós é irmão de sangue. E eu estou na minha casa e ele me agride com palavras, ele fala que eu não valho nada, que eu sou um vagabundo, que eu sou um pilantra. Se eu ficar calado e não retribuir o que ele está falando, você pode ter certeza que daqui a 15 minutos, meu amigo, ele vai estar muito sem graça, porque eu não vou falar nada. Vou ficar calado. Então, ser um cristão dentro de casa, eu fiquei muito feliz, porque as minhas próprias irmãs, eu fui fazer uma visita depois com a irmã Terezinha, com a irmã lá no Jockey Club que está com câncer, e quando eu cheguei em casa, minhas próprias irmãs falaram, hoje nós sabemos que realmente você é um homem de Deus. Então isso para mim foi gratificante, por quê? Porque a gente mostra que realmente é um homem de Deus dentro da nossa própria família. E como a gente estava, voltando lá, como a gente estava falando também sobre o líder, a gente tem que orar pelo líder. E Deus vai fazer a obra. E se o líder não mudar, Deus vai tirar, ele vai para o outro. Amém? Então o nosso dever é orar pelo nosso líder, para que Deus, para que o Espírito Santo venha tocar no coração dele e mostre para ele onde ele está errado. Então, quando você se afasta da igreja, exatamente, tanto é que o pastor Juliano é um homem que eu tenho elogiado muito. Então minha mãe ontem estava falou assim, o pastor Juliano, o Inter, ele te idolatra. Não é que eu idolatro o pastor Juliano, é porque o pastor Juliano, Paulo, ele fala bem assim, meus amados, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E o pastor Juliano, para mim, se refere a Paulo, porque eu tento imitar ao pastor Juliano, porque ele é um homem de Deus. É que ele é um homem totalmente transformado. E se ele vier errar amanhã, eu estarei com ele. Eu estarei com ele. Em nome de Jesus, tomara que ele não venha.
mas mesmo se ele errar, eu estarei com ele. Por quê? Porque Deus preparou o pastor Juliano para cuidar de mim. E veja bem, olha o tanto que Deus é maravilhoso. Um dia o pastor Juliano, ele até permite de eu falar isso, ele desceu num camburão algemado, eu fui ao encontro a ele e falei, Deus tem uma obra na sua vida e o ministério é muito grande. E eu nunca imaginava que ele seria meu pastor. E hoje ele é meu pastor, amém? Amém. Então ele é um grande homem de Deus. E eu aconselho a vocês que todas as dificuldades que vocês tiverem, peça aconselhamento àquele homem. Aquele homem é um grande homem de Deus. E ele tem muitas coisas boas para passar para vocês, como ele tem passado para mim. Então veja bem, quando nós lançamos a semente numa terra que não é fértil, o que a árvore vai produzir? Vai produzir frutos podres. Ela não vai produzir um fruto bom. Amém? Então o que acontece? Você se afasta do caminho de Deus. Você larga a igreja porque você olhou para alguém dentro da igreja, ou seja pastor, ou seja irmão. Por quê? Pela sua fraqueza espiritual e muitas das vezes, a gente não pode julgar, muitas das vezes porque você já queria sair mesmo. Aí o que acontece? Você vai e lança um fruto podre num relacionamento. Você lança um fruto podre num namoro que não é de Deus. Porque você é conhecedor da palavra, você aceitou Jesus, foi batizado nas águas. E a Bíblia fala que o jugo desigual ele nunca vai dar certo. Aí você começa a relacionar com uma garota, que ela não está na presença de Deus. Vou dar exemplo do irmão, um testemunho que eu vi, que o irmão chegou para o pastor e falou assim, pastor, ora para mim que eu quero separar da minha mulher. E o pastor falou assim, vou orar agora, ajoelha aí. Aí o irmão ajoelhou, o pastor pôs a mão na cabeça dele e falou assim, Deus, em nome de Jesus, dê um infarto fulminante neste homem. Aí ele falou, o que é isso, pastor? Ele falou assim, não, mas é verdade, você não quer separar dela? Então eu estou mandando Deus te matar. Aí você vai separar dela. Por que o pastor falou isso? Porque a separação entre um homem e uma mulher, ele só é concretizado pelo adultério. Deus ele só dá a carta de divórcio quando é pelo adultério. Então, quando um homem casa com uma mulher que não é de Deus, ou vice-versa, ou uma mulher casa com um homem que não está na presença de Deus, você vai pagar um preço muito alto. Um preço alto e um preço doído. Então você vai ter que engolir. Você entendeu? Ah, vou separar. Não pode separar, meu amado. Se você separar, você não pode casar mais. Ah, mas que é isso? Isso tem que estar na palavra de Deus. Se você casar, está lá debaixo de maldição. É a palavra que está dizendo. Por isso que eu estou esperando. Eu estou com 47 anos. Estou esperando em Deus. Deus preparar a minha esposa para que eu venha a viver com ela o resto da vida. Então estou esperando para me lançar a semente numa terra fértil. Para que essa semente venha gerar um fruto bom. Amém? Para que ela não venha gerar um fruto podre. Então, se você tem um relacionamento, alguém de vocês tem um relacionamento com a mulher, ore para que essa mulher venha se converter antes de você casar com ela. Ou então você pode fazer uma oração como eu tenho feito. Fala, Deus, se essa é a mulher que o Senhor tem preparado para a minha vida, que o Senhor transforme totalmente a vida dela, amém? E me dela totalmente transformada. Se não for, que o Senhor tire e prepare outra que seja feita da sua vontade. Amém? Então o que acontece? Se você conhece a palavra e você desobedece à palavra, essa palavra, se você desobedece essa palavra, você vai pagar um preço elevado. Ah, William, mas eu casei com uma pessoa do mundo. Ela não pode vir se converter? Pode, mas só que você vai pagar um preço alto. Muitas das vezes ela pode demorar 5, 10 anos para se converter. E imagina a guerra que vai ser durante esse tempo todo. E você não pode largar ela, não pode separar. Se não for concretizado um adultério, se você não tem uma prova do adultério, você vai ter que engolir ela, meu amigo. Vai ter que engolir ela quadradinho e ficar com ela. Você entendeu? Porque com Deus não tem bagunça. Certo? Com Deus
bagunçado. As coisas de Deus são certas, são concretas. Não é como nós estávamos no mundo, e a gente saía com um ali, saía com outro ali, prostituía com um ali, prostituía com outro ali. Isso aí é quando nós estamos no mundo. Nós estamos satisfazendo o diabo. Estamos fazendo o que o diabo quer. Para que depois, quando nós morremos, ele venha pegar a nossa alma e leva para um lugar onde a palavra de Deus fala no Apocalipse, que eu acho que está em capítulo 21, que lá haverá ranger de dentes e dores eternamente. Então a palavra de Deus é sim, sim ou não, não. Com Deus não tem meio termo. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do adversário. Você entendeu? Então muitas pessoas olham para mim e falam, você é um piadão, você não casou. Meu amigo, eu não quero sofrimento na minha vida. Eu quero ter paz e alegria, que é a mulher que Deus vai preparar para mim. Amém? Amém? E a mulher que Deus preparar para mim, nós vamos ter que sentar meus líderes, para que os meus líderes venham aconselhar como vai ser o nosso relacionamento até o nosso casamento. E quando duas pessoas se amam, no máximo 6 meses tem que estar casando. Por quê? Para não pecar. Porque a carne é fraca. E se nós não casar, nós vamos pecar. Amém? Então, sentar com nossos líderes e ser orientado pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos orientar. Como vai ser o nosso relacionamento. Amém? Então, nós temos que ter atento a isso. Saber onde lançaremos nossa semente. Seja em todas as áreas da nossa vida. Onde lançaremos nossa semente. E temos que valorizar, como a minha pastora diz ontem, as pequenas coisas, os pequenos começos. Temos que valorizar os pequenos começos para que isso venha gerar um fruto bom na nossa vida. E Deus, Ele tem uma obra preparada para cada um de nós, porque todos nós somos escolhidos de Deus. Aí você chega para ele e fala, Winter, eu estou aqui na casa de recuperação, eu sou apaixonado pela minha namorada, ou então eu vivo com ela já, a gente mora junto. O que eu tenho que fazer? Orar para que Deus venha ganhar ela, convide ela para estar dentro da igreja com você, amém? E Deus, Ele vai fazer. Quando que Ele vai fazer? Eu não sei, porque Deus é um Deus de mistério, eu não sei. E se você quer pagar um preço, você ama ela, assuma esse preço, essa responsabilidade. Eu não quero pagar um preço, eu quero uma mulher de Deus que esteja dentro da igreja, você entendeu? Porque as pessoas que não ficam dentro da igreja são pessoas que não querem nada com Deus. Eles falam que um dia vai voltar, em nome de Jesus, tomara que voltem mesmo. Mas muitos deles vão e não voltam mais. E você sabe quem sofre com isso? Os filhos. Os filhos estão pagando pela desobediência do pai ou da mãe. Então, coitado do filho, o filho paga pela desobediência da mãe ou do pai. Porque se a mãe ou o pai estivesse firme na casa de Deus, os filhos estariam lá com ele. Amém? Estariam ali aprendendo a palavra de Deus. Porque, por isso que muitas das vezes você vai para o inferno e leva as pessoas que estão ao teu redor. Porque as crianças, elas vão acompanhar os pais. Então, muitas das vezes, o que acontece? Você é o espelho dentro da sua casa. Você é o espelho dentro da sua casa. Então, quando você é insubmisso ao líder, quando você bate de frente com a liderança, quando você é rebelde, você não quer ficar dentro da igreja. Você não quer respeitar seu líder. Você quer fazer do seu jeito. E fazer do seu jeito, meu amado, é pagar um preço alto, é muito sofrimento. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque quem está falando isso para vocês é uma ex-traficante. Certo? Eu só não matei pela misericórdia de Deus e não me mataram pela misericórdia e pelo amor que Deus tem em mim e pelo amor que Deus tem em vocês. E eu costumo dizer para as pessoas que se afastam do caminho de Deus, está fora da igreja, que eu incentivo elas a voltarem para a igreja, e mesmo se elas estiverem fazendo a coisa errada, que fiquem dentro da igreja. Porque se você está dentro da igreja prostituindo, fumando crack, traficando, ali dentro da igreja você vai ter força para uma hora conseguir a vitória e parar. Agora, se
dentro da igreja, você não para nunca. Você não vai parar nunca, meu amigo. Então eu falo, mas eu vou ficar dentro da igreja prostituindo. Eu vou ficar dentro da igreja fumando uma pedra. É isso mesmo. Fique dentro da igreja fazendo a coisa errada. Não estou avalizando o seu erro. Eu só estou falando que é mais fácil você ficar dentro da igreja errado, fazendo as coisas erradas, porque ali você vai ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade vos libertará. Ali você vai ter uma força do Espírito Santo de Deus para que você vença essa guerra. Agora, se você não fica na igreja, meu amigo, você não vai vencer nunca. E todos nós que estamos aqui hoje, quando nós afastamos a presença de Deus, você está sujeito, não só de perder a salvação da sua alma, mas de morrer matado na rua. Você entendeu? Porque você vai voltar para o lado errado, você vai voltar para as mesmas coisas que você praticava antes. Você vai lançar a sua semente numa terra podre, vai nascer um fruto podre, né? Aí o que acontece? Um dia você vai pegar uma droga aí, fiar, e você vai morrer. Aquela varia, eles estão matando uma vez por semana, eles estão matando um, todo final de semana eles matam um aqui. Você entendeu? Porque aqui, por causa de R$5, eles estão metendo fogo. Então o que nós temos que fazer? Ficar dentro da igreja. Eu costumo dizer para as pessoas, eu falo do homem, mas inclui o homem e a mulher nesse sentido. Ficar dentro da igreja é só para macho, é só para guerreiro, não é para pipoqueiro. Igreja não foi feita para frouxo, para derrotado. Você entendeu? Igreja foi feita para macho. E os que não ficam dentro da igreja porque é derrotado, meu amigo. É frouxo mesmo, não dá conta, não quer viver o cristianismo. Eu tenho 16 anos que eu estou dentro da igreja. E por que eu estou dentro da igreja? Sofrimento demais. É melhor sofrer com Deus do que sofrer com o diabo. Você entendeu? Porque se você sofrer com Deus, você vai ter a vitória no momento certo. No momento certo, Deus vai te abençoar. Porque se você sofrer na mão do inimigo, do adversário, além de você não ter a vitória, você vai perder a sua salvação. Você vai perder a salvação da alma. A palavra fala que do pó nós viemos, do pó nós retornaremos. A carne irá voltar para a terra. O espírito vai para Deus e a alma será julgada. E o julgamento é para aqueles que vão perder a salvação da alma. Então, temos que ficar firmes dentro da igreja. Amém? Não podemos abandonar a igreja nunca mais. A igreja é até o final de nossas vidas. Até quando nós estivermos velhos e o dia que Deus vier nos buscar. Então, vamos parar com esse papo furado. Vamos parar com essa palhaçada. Eu saí da igreja por causa que o pastor... Não é mentira, você saiu da igreja porque você queria sair mesmo. Você saiu da igreja porque você quer ir lá no mundo, fazer uma parceria com Satanás, e você quer ir para o inferno. É mais bonito você falar isso. Porque as pessoas, foi igual eu falei aqui no começo, elas sempre vão ter uma desculpa para jogar a culpa no próximo. Você saiu da igreja porque você é um frouxo, é um incompetente, você não quer nada com Deus, você não quer pagar o preço. Veja bem, por que eu estou aqui hoje? Porque eu amo vocês. Você entendeu? Porque eu tenho um amor especial pela vida de cada um de vocês. Porque, em primeiro lugar, eu não estou ganhando nada para estar aqui. Em segundo lugar, eu não preciso fazer barganha com Deus. Em terceiro lugar, eu sou um mototaxista. E para mim ganhar dinheiro, eu tenho que estar lá no ponto parado. Mas eu estou aqui para passar um pouco do que eu passei na minha vida. Você entendeu? E quem não cumprir essa palavra, vai rodar pior. Vai rodar pior. Deus ama a gente, ama a gente. Deus ama você, me ama, ama todos nós. Só que com Deus não se brinca. Com Deus não tem barganha. Certo? Eu já fui lá no mundo e sofri demais. E eu voltei correndo para os braços. Eu era o filho pródigo. Eu fui o filho pródigo. Só que eu tive a vontade de voltar para trás. E voltar para o caminho de Deus. E aqueles que não conseguem voltar mais? Não é mesmo? Então, não tem barganha com Deus. Você entendeu? E quando nós fazemos as coisas erradas, nós pagaremos um preço muito alto. O preço vai ser pago. Não tem como. E outra coisa, se casar com ímpio,
bater, né? Porque tem mulher que bate homem, vocês sabiam, né? Porque o homem é tão apaixonado nela, é tão cego, que ela aceita apanhar dela. Por quê? Porque não quer perder ela. Sabia? Isso acontece, para falar, irmão. Igual eu tenho uma namorada, eu morei com ela, certo? E eu quero converter, sabe? Aí se ela não quiser seguir a palavra, você acha melhor eu... Irmão, vou falar um negócio para você de coração. Você vai perguntar ao pastor Juliano e ele vai te falar. Você pode perguntar a ele. Você vai falar, pastor Juliano, o Inter me falou isso. Você está com a mulher, você é apaixonado dela, você vai convidar ela para ir para a igreja com você. Se ela te amar, ela vai para a igreja com você. Você concorda comigo? Você concorda que o amor ele supera tudo? Então se a mulher te ama, irmão, como que ela não vai para a igreja com você? Né? Você não ama mesmo. Porque se a mulher te ama, ela vai fazer tudo para estar com você. Porque a mulher, quando ama o homem, ela come, irmão, até arroz puro com ele. Arroz puro e água. Se tiver só água para os dois, o arroz, ela come. A mulher, quando ama. Porque a mulher, quando não ama, irmão, ela vai inventar muitos problemas. Porque, veja bem, Quando ela já tem a entidade dela desde criança. como é que é? Ela tem a entidade dela desde criança. Igual no meu caso também, pode ouvir aí. A pessoa que eu convivo com ela lá fora, ela é espírito. Ela é espiritismo dela, desde criancinha até o mateado. Veja bem, irmão, você convive com a mulher desde menino, desde criança, é fácil demais. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Em primeiro lugar, você tem que ficar dentro da igreja. Em segundo lugar, você tem que convidar ela para participar dos cultos com você. Amém? Você tem que convidar, presta atenção, você tem que convidar ela para participar dos cultos com você. Amém. Então já é um bom começo. Então veja bem, você vai convidar, ela vai com você. E através do seu testemunho ela vai se converter. Amém? Porque ela vai ver uma mudança em você, ela vai ver que você foi totalmente transformado e ela vai querer ser transformada. Ela vai querer servir o Deus que você está servindo. Você entendeu? Não é que você vai largar, você não vai largar ela. Mas você vai fazer tudo para que ela caminhe com você. A palavra de Deus fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, com amor. A mulher tem que entender isso. Não é submissa ao homem com pancada, com educação, porque isso não é de Deus. Isso é do inimigo. Então, quando a palavra fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, é com amor, com carinho, com respeito, cada um respeitando ao outro. Certo? Então, desde esse primeiro momento que você vai convidar ela para a igreja, ela vai conversar com você. E o Espírito Santo ele vai mostrar para você se ela realmente é sua mulher. Porque eu não posso chegar para você e falar assim, ó irmão, como é que é o seu nome? Ó Fabiano, larga essa mulher aí, que essa mulher não é de Deus. Você acha que eu sou doido falar isso para você? Eu não vou falar isso para você nunca, nem para ele. Porque se amanhã você vai, casa com ela, porque de 10 milhões acontece um caso desse. Presta atenção, de 10 milhões. Você casa com ela, começa a se dar bem com ela, e você chega para mim e fala, ei irmão, você falou que não ia dar certo com ela, não é mesmo? Bem, eu estou dando certo. Então o que acontece? Vou te falar dentro do que a palavra diz, não o que eu digo. O que a palavra diz, você pode dar certo com ela? Pode dar certo. Mas um dia você vai trombar comigo e vai falar, você vai pagar o preço. A gente paga o preço. Então, se você se sente, se você fala assim, não, eu vou aceitar o desafio de pagar o preço, amém. Que vocês dois paguem o preço e seja vitorioso, não é não, irmão? Pague o preço. Agora, se uma hora vocês verem que está difícil demais para pagar o preço, vocês vão cascar fora, porque vocês não vão aguentar. Não é, irmão? Então, por exemplo, você ama a mulher lá, a mulher é espírita, né? Quem é eu para questionar as religiões? Porque o cristianismo é aquele que segue a palavra de Deus, a Bíblia, amém. É a palavra. Então, se você está com a mulher, você está convidando ela, tudo que você fala é não. Ela é insubmissa a você. Como você fica com uma mulher dessa, irmão? Você entendeu, irmão? Tudo que você fala é não. Mas a Bíblia fala que você é o cabeça da casa. A Bíblia não fala que você é o cabeça? Então, que seja com amor. Não é mesmo? Então, o que você vai fazer?
você vai convidar ela para ir para a igreja, vai orar a Deus, para que Deus toque no coração dela, para que o Espírito Santo venha ganhar ela de Deus. Eu tenho certeza que se Deus tem uma obra na vida de vocês com essa pessoa, ela vai se converter ao cristianismo. Porque quando a pessoa ama, ela fica com o homem. Não é mesmo? Quando a pessoa ama, foi igual eu falei. Você pode estar passando por dificuldade financeira, você pode estar comendo só arroz puro com água, que ela vai estar com você. Ela vai estar com você. Então você fala, William, então tem que largar ela? Não estou falando que você tem que largar ela. Começa a pagar o preço da casa de recuperação, orar, jejuar pela vida dela, né, irmão? Jejuar pela vida dela, para que aquelas cadeias do adversário sejam quebradas. E quando a gente começar a sair daqui, convidar ela para ir para a igreja, trata ela com muito amor, porque esse amor que você vai tratar ela, você vai constranger ela. Em que sentido? Ela vai querer conhecer o mesmo Deus que tem te abençoado, amém? Ela vai querer conhecer esse Deus. Então o que nós temos que fazer? Estar sempre na presença de Deus e a partir de hoje semear em terras férteis, semear em lugar que dará frutos bons, porque nós, irmãos, que estamos aqui, semeando só em lugares podres, vocês sabem disso, e nós temos pagado um preço muito alto, ninguém aqui quer sofrer não, olha quanto sofrimento nós já passamos, não é mesmo, irmão? Quanto sofrimento nós já passamos, e Deus quer nos dar paz, quer nos dar alegria, não é mesmo? Então o adversário, se você consegue ser liberto da droga, ele vai querer atacar em outra área. E qual que pode ser essa área que ele pode atacar? Na área sentimental, no relacionamento. Ah, ele não usa droga não? Então eu vou atacar lá naquela pessoa, porque ele é cristão, ela não é. Aí vai atacar na pessoa, para que essa pessoa te afronte. Mas como que você vai vencer? Com amor, suportando um ao outro, certo? Eu aprendi com Deus que quando Deus me der a minha esposa, ela é uma serva de Deus, ela é uma cristã, que quando ela vier bater boca comigo, eu vou ficar calado. Você entendeu? E quando ela vê que eu estou calado, que eu vou esperar a temperatura baixar, para depois a gente sentar e ter uma comunhão. O que está acontecendo Aí é que você vem, chega com amor e mostra o que está acontecendo. Porque as coisas se resolvem com amor. O amor, ele cobre tudo de errado que tem. Amém? Meus amados, essa é a palavra que eu tenho essa manhã para vocês. A única coisa que eu lhe peço, nunca abandonem a igreja. Nunca abandonem a igreja. Nunca. Nunca mais podemos abandonar a igreja. Quando sair dessa casa, se não cumprir o tempo de sair antes, fiquem dentro da igreja. Não larguem a igreja. Você tem que falar disso, né, irmão? Não larguem a igreja. Se largar a igreja, vai cair. Isso, vai cair, irmão. Se largar a igreja, vai cair. E quando nós conhecemos essa palavra, aceitamos Jesus e somos batizados, vem aquele demônio e ele traz mais 7 demônios. Aí o nosso estado será pior do que o outro estágio. Nunca abandonem a igreja, certo? Eu fiquei 1 ano e meio deprimido dentro da igreja, por causa da minha separação, e falei para Jesus, daqui eu não saio, eu fico com Jesus, passando angústia, você entendeu? Depressão, mas eu não saio. E hoje Deus me deu a vitória. Não estou mais angustiado, não estou mais deprimido, estou esperando a Deus que Ele prepare uma esposa para mim. Tenho orado para que a minha ex-namorada seja uma mulher abençoada, que Deus abençoe ela. Você entendeu? Tenho orado para que ela volte para o caminho de Deus. Você entendeu? Porque se não voltar, irmão, vai pagar um preço muito alto, vai sofrer demais, vai sofrer mais do que sofreu antes. Porque a pessoa que aceitou Jesus e foi batizada, nunca mais ela será a mesma. Não adianta você voltar lá do chiqueiro, não adianta você voltar lá no chiqueiro de onde você saiu. Não adianta você ir lá comer lavagem com os porcos mais, porque os porcos estão
te rejeitando, eles estão te vomitando, porque os porcos são o diabo. Eles não te querem mais, eles vão te cuspir. E se você não reconciliar com Cristo e não fazer a vontade de Deus, que Deus é a palavra de Deus, o preço será muito alto. O preço é muito alto. Aí o adversário vai pôr uma depressão profunda, para que você venha, talvez até querer tirar a sua própria vida, e isso vai acontecer. Você entendeu? Então nós temos que estar na presença de Deus e esperar o tempo certo. Tudo que vai acontecer na nossa vida é no tempo de Deus. Então eu estou esperando isso. Eu estou esperando. Esse momento ele está chegando. E eu vou esperar. Eu não vou largar. Eu não vou abandonar. Porque eu não sou frouxo. Eu não sou pipoqueiro. Eu não vou largar a Deus por nada nesse mundo. Eu não largo Cristo por mulher nenhuma. Ela está enganada. Ela está enganada. Eu não largo Jesus por mulher nenhuma desse mundo. Porque em primeiro lugar na minha vida é Jesus. Em segundo lugar, depois vai ser ela. Certo? Hoje em segundo lugar são meus pais, porque eu moro com eles, né? E depois, quando Deus me der meu casamento, em segundo lugar vai ser minha esposa. Certo? Que seja com amor, com respeito de ambas as partes. Que nós estejamos debaixo de uma submissão, de uma liderança, que nós venhamos a respeitar essa liderança e que ela venha me respeitar. Você entendeu? Porque o cabeça é eu, com amor. Se não fosse, eu não quero. Eu não quero. Certo? Independentemente se a mulher tem filho ou não tem filho, o que interessa é o amor. Amém? Então eu tenho certeza que Deus tem grandes bênçãos para entregar para nós. Deus só quer o quê? Obediência. O que a palavra fala? É melhor obedecer do que sacrificar. Certo? E eu tenho certeza, irmão, que Deus vai nos abençoar. Deus vai te abençoar e vai abençoar o irmão. Ah, Wilker, como é que é? Orar, jejuar pela sua esposa. Pagar um preço pela vida dela. Se você ama ela, pagar um preço. Pagar um preço. E o Espírito Santo ele vai te mostrar. Ele vai falar com você. Você vai falar com ele. Você vai falar, Deus, eu amo essa mulher. Quantos anos tem que eu estou com ela? Transforma a vida dela. Quando eu chamar para ele ir para a igreja, ele pode ir para a igreja junto comigo. E o Espírito Santo vai te mostrar. Você não crê que Deus é um Deus bom? Ele não é um Deus justo? Então, irmão, descansa no Senhor, né, não é, irmão? Descansa no Senhor. Que hora que ela vê que você é um homem totalmente transformado, ela vai querer servir o seu mesmo Deus. Eu tenho certeza que ela vai estar dentro da igreja com você e com o abençoado. Amém? Amém? Então vamos ficar na presença de Deus. Amém? Não, vamos levantar, fazer uma oração final. Amém? Feche os nossos olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Meu Deus, muito obrigado por estar aqui na tua presença. Obrigado. Meu Deus, o Senhor tem visto que eu tenho tentado te servir. Pai, possa acontecer o que for, o Senhor sempre estará do meu lado, eu nunca te abandonarei. Meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem me dado, aqui nessa casa, lá na praça, meu Pai, Tereza França de Lima. Meu Pai, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, e eu sei que o Senhor vai fazer na vida desses homens. Amém. Pai, todos esses homens que estão aqui são homens escolhidos pelo Senhor. Meu Deus, faça uma obra sobrenatural na vida de cada um deles. Espírito Santo de Deus, venha falar no coração de cada um deles e venha mostrar para eles o seu caminho. Meu Deus, nunca deixe que nós nos desviamos pela direita e nem pela esquerda. Esteja sempre a nossa retaguarda. Espírito Santo de Deus, nos proteja de todo mal. Porque a tua palavra fala em Salmos capítulo 91, versículo 1, que 1000 cairá ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Meu Pai, pode demorar o tempo que for, mas eu estarei te esperando. Amém. Nunca te abandonarei. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, o Senhor tem o melhor para cada homem que está neste lugar. Eu agradeço no teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Senhor, Deus está conosco. Deus agora é nosso refúgio. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, irmão. Jesus tem grande bênção para entregar para a gente. Amém? Fica firme. Deus
Jesus é contigo. Tem certeza da sua vitória. Tem certeza da nossa vitória. Jesus vai fazer, amém? Fica firme. Se tiver outra oportunidade, nós também, amém, irmão? Amém. Vai conversando com o pastor Juliano, vamos fazer uma visita pra gente, pra você conhecer. Você já foi lá, já? Já, mas já. Então vai devagarzinho, porque o Espírito Santo ele vai te mostrar. Aqui eu não moro aqui. Mas Deus vai te mostrar lá. Tem muita igreja boa lá, irmão. Eu já falei que já. Eu vou voltar aqui, eu vou amassar os outros, que Deus me tira. Não, mas você não vai voltar, Eu não. vou ficar ali, mano. Mas se você não largar a igreja, você nunca vai. Se você não largar a igreja, irmão, você não tem como você voltar para aquele lamaçal. Eu não quero ser isso para brigar mais. Se você ficar firme da igreja, não tem como você voltar. As pessoas só voltam para o errado porque elas abandonam a igreja. E quando a pessoa abandona a igreja, foi como eu falei aqui, e olha para o erro de líder ou de pessoas, elas vão abandonar a igreja. E muitas das vezes elas já queriam sair da igreja também, amém? Fica firme que a vitória é sua, amém?